Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, e sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje começando a semana mais cedo, né, gente? Aqui, esse último final de semana, nós tivemos aí já o início do horário de verão. E toda a nossa programação aqui da Band sofre alteração também. Portanto, a gente vai estar uma hora mais cedo com você, às 11 horas e 55 minutos, todos os dias. E é importante lembrar que o horário de verão, na verdade, o funcionamento das lojas, da rede bancária, para nós aqui, não muda nada. O que muda é em outras regiões, como Sudeste e Sul. Agora, a programação da nossa emissora, aí sim, acaba sofrendo uma pequena alteração, porque nós acompanhamos o tempo real da programação nacional. Então, portanto, já a partir dessa segunda-feira, todos os dias, estamos entrando na sua casa um pouco mais cedo, mas é claro que a gente quer primeiro agradecer a Deus pela sua companhia, pela sua vida, pela vida da sua família, você que está em Manaus, você que está nos nossos queridos bairros da nossa capital, você também que está no interior do Amazonas. A nossa Band Amazonas nos leva mais distante a todos os dias e dando também essa oportunidade de poder conversar com você. E olha, todas as segundas-feiras a gente aproveita o início da semana para falar de um tema do nosso dia a dia. É você em casa, já almoçando com a família e a gente aqui na Band, mas conversando com você sobre um assunto que muito nos interessa. Na semana passada, a gente trouxe aqui a problemática das mulheres que sofrem a violência doméstica e familiar. Quantas pessoas ligaram para o nosso programa, mandaram o WhatsApp, parabenizando o tema, mas falando um pouco também do seu dia a dia. E o tema de hoje é um complemento do nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre o envelhecimento. Nossa, há muito tempo a gente ouvia dizer o Brasil é o Brasil da juventude, é o país da juventude. Mas agora já essa frase está mudando e é muito comum a gente falar que o país está envelhecendo. Agora, não basta só aumentar a expectativa de vida. Isso é importante? Claro que é importante. Envelhecer, poder viver mais é sempre para nós um motivo de alegria. O problema é que com o envelhecimento, várias doenças também vão chegando. Doenças como o mal de Parkinson, doença como a esclerose múltipla e a doença também Alzheimer. Há um tempo a gente dizia, essa pessoa está caducando, porque ela está esquecendo tudo. E hoje a gente quase não ouve mais essa palavra caducar, e sim Alzheimer. É sobre como você precisa aprender a conviver com alguém que tem Alzheimer, que vai ser o nosso bate-papo, a nossa conversa. Já já nós vamos ouvir aqui o nosso psicólogo, parceiro de todas as semanas, Dr. Alfredo Brelais, e a gente vai falar um pouco, não só do paciente que tem Alzheimer, mas nós vamos falar da relação da família com quem tem Alzheimer. Eu mesmo tenho hoje minha mãe, com 78 anos, que está com Alzheimer. E muitas vezes a gente nem sabe o que fazer, como tratar, o que dizer, se nós forçamos para que ela venha para o nosso mundo, ou se a gente precisa aprender a entrar no mundo. E essa é uma relação difícil. Eu ouvi há pouco uma pessoa me dizer, um pesquisador das doenças degenerativas me dizia lá em Brasília, nós precisamos saber envelhecer com os nossos. Você que está em casa, que tem uma mãe, graças a Deus, que tem uma mãe, um pai vivos, a gente muitas vezes não sabe como tratar, né? O que fazer, o que dizer. E nós acabamos adoecendo junto, envelhecendo junto. Mas esse é um processo que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Esse é um processo que nós precisamos aprender a ter no nosso dia a dia. Quero mostrar aqui a pirâmide etária. Eu não sei se você sabe, mas em 2060, a nossa pirâmide etária ela já terá modificado. Na verdade, um pouquinho lá na frente, a partir de 2025, essa pirâmide começa a mudar. E eu já falei tantas vezes aqui no programa que nós vamos ter, daqui mais algumas décadas, muito mais pessoas acima dos 60 anos do que abaixo dos 15 anos. E aí a gente precisa dar uma parada, não é?
parar em casa para conversar, para entender esse momento que nós vamos passar e tomara, se Deus quiser, que a gente possa passar por ele. Porque passar por ele é ter a certeza que nós vamos envelhecer. Agora é preciso envelhecer com saúde, com qualidade de vida. E está aqui a pirâmide etária de 2013 a 2060. E aí a gente percebe que essa pirâmide modificou, né? Ela está sendo modificada e é importante lembrar o topo dessa pirâmide quando a gente traz o envelhecimento para o topo da pirâmide, não é? E essa ideia de falar do envelhecimento, de lembrar das doenças degenerativas, certamente fará toda a diferença para que a gente aprenda a cuidar dos nossos. Hoje nós temos já uma outra profissão no país que nós estamos lutando para regulamentá-la, e eu, como presidente da Comissão de Seguridade Social, trago para a pauta sempre doenças como Alzheimer, doenças como o mal de Parkinson, para que a gente possa cobrar do Estado brasileiro todas as políticas públicas que são necessárias para que esse envelhecimento aconteça com saúde, inclusive a profissão do cuidador. Hoje, o cuidador de idosos está sendo regulamentado por nós em Brasília, dentro da comissão que eu presido, justamente para lembrar que é importante, sim, nós termos uma pessoa preparada para cuidar dos nossos idosos, sem que isso interfira a nenhuma outra profissão já estabelecida. Agora, é essa conversa que nós vamos ter no dia de hoje, aqui no nosso programa. Já quero dar aqui o bom dia, quase boa tarde, ao nosso querido Dr. Alfredo Brelais, nosso psicólogo, para falar de um tema que para nós é um tema muito caro, não é, Dr. Alfredo? Porque está falando dos nossos, está falando de alguém da nossa família, de alguém que nós conhecemos e que nem sempre conseguimos, no momento de dificuldade, de não saber como lidar, a gente consegue dar a resposta que aquela pessoa merece receber. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, bom dia, é um prazer voltar aqui mais uma vez no programa e para comentarmos a respeito desse tema tão relevante, tão importante, que é a questão do Alzheimer, mas mais no sentido do cuidado da família com a pessoa. E enquanto você falava, deputado, eu estava lembrando da minha mãe. Minha mãe faleceu faz 9 meses, com 78 anos, e eu conseguia perceber na minha mãe algumas dificuldades com relação à memória dela, poucas, mas eu percebia algumas coisas, né? Interessante que o Alzheimer, ele é mais comum nas pessoas a partir dos 65 anos. Pode ser que, em alguns casos, venhamos a encontrar pessoas com menos de 65 anos com Alzheimer. Mas na faixa etária dos 78, 80 anos é onde mais aparece o quadro de Alzheimer nas pessoas. Então ele tende a progredir, a aparecer mais, né? E as pessoas que não desenvolvem o Alzheimer até os 90 anos de idade, dificilmente ele terá a partir dos 90, né? Olha que interessante, né? Isso. Agora, eu falava que um tempo atrás a gente falava muito, a pessoa começou a caducar, não é? E hoje a gente sabe que isso já era um sinal efetivo da falta da memória, mas do Alzheimer. A gente até já falou aqui no nosso Alô Doutor, com o doutor Sidney Chalub também, a respeito desse problema. Agora, doutor Alfredo Brelais, como que a psicologia faz esse acompanhamento com as famílias? Porque esse é um processo que se faz junto. Não adianta achar, eu tenho alguém com Alzheimer. Não, a nossa família precisa enfrentar esse momento junto. É trazer a família para perto para fazer essa caminhada. Com certeza. Os familiares de uma pessoa que tem Alzheimer, precisam entender que a família também adoece junto com a pessoa. Então não tem como a pessoa adoecer sozinha de Alzheimer e o Alzheimer, de uma certa forma, não atingir a família. Então a família também precisa de um acompanhamento, de um tratamento. Claro que o tratamento da família vai ser um tratamento mais no sentido psicológico, comportamental, né? Claro que também o paciente com Alzheimer também vai ser submetido ao tratamento psicológico. Mas a família mais nesse sentido, da família aprender a lidar com essa nova realidade. Porque antes do Alzheimer era de um jeito, né?
a vida da pessoa com Alzheimer e da família era completamente diferente do que é hoje. Então, o Alzheimer ele vem trazendo muitas modificações, não só para o paciente, mas para a família, que de uma certa forma é um codependente nessa história, né? Acaba também sofrendo a doença, o comportamento da doença também na sua vida, não só na vida do paciente. Ok, a gente volta já para essa conversa, iniciando a semana. Hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro. E antes de ir para o intervalo, eu quero fazer uma utilidade pública. Os doadores de sangue, por favor, que puderem ajudar, procure o Hemoan para doar sangue para Salustiano Azevedo Militão. Salustiano Azevedo Militão, Hemoan. A família precisa de 15 doadores, pode ser qualquer tipo de sangue, tá bom, meus queridos? Então, Hemoan, em nome de Salustiano Azevedo Militão. A gente faz o intervalo comercial, mas antes de ir para o intervalo, vamos falar dos aniversariantes, iniciando a semana. Tem a Gabi fazendo aniversário aí no Educandos. Gabi, que Deus abençoe. Vamos aqui para a tela da Band, gente? Para a tela da Band, está aqui, Gabi, 9 anos. Um beijo, minha querida princesa. Em nome de toda a sua família, em nome dos queridos amigos, dos seus amigos, e aqui também da Band, que você acompanha sempre através do Câmera 3, tá bom? A gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta e vai agora mostrar um pouco mais o que é Alzheimer. Mas segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cada 4 segundos, uma pessoa no mundo acaba tendo Alzheimer. Olha que absurdo. O mais absurdo é que daqui um pouco mais, lá para os anos de 2060, a cada 1 segundo, alguém terá Alzheimer no mundo. Então, é uma realidade que nós precisamos discutir, é preciso envelhecer. Nós temos hoje já uma expectativa de vida que avançou. Antes era 73, agora passou para 78. Isso é muito importante. Isso significa que nós estamos podendo viver mais. E segundo dados do IBGE, nós já temos no Brasil uma população de 16 mil pessoas que já passaram dos 100 anos de idade. Isso são dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São números reais do nosso Brasil. E as políticas públicas precisam acompanhar essa mudança, né? Nós estamos vivendo mais, é preciso investir mais, portanto, na qualidade de vida das pessoas e, com isso, evitar doenças, porque são doenças comuns na terceira idade. Doenças como o doutor Alfredo acabou de dizer, se uma pessoa chega aos 90 anos sem o Alzheimer, não terá mais o Alzheimer. Mas aos 70 anos, 78, infelizmente a gente percebe que o número de pessoas hoje no Brasil já é um número bem elevado. A gente vai agora mostrar um pouco mais sobre a explicação do que é o Alzheimer, aqui na tela da Band. Mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, até hoje incurável, que causa a perda progressiva das faculdades intelectuais graças a uma atrofia do cérebro. A doença causa uma deterioração progressiva das funções cognitivas, atenção, percepção, memória, inteligência e linguagem, que repercute sobre o comportamento e a vida cotidiana. Progressivamente, o doente torna-se totalmente dependente, seu humor se modifica e pouco a pouco não reconhece mais ninguém. A evolução da doença causa problemas como dificuldade de alimentação e deglutição, que levam a desnutrição e emagrecimento. O Alzheimer se espalha de uma zona a outra do cérebro, seguindo as conexões entre as células cerebrais. Não é um agente infeccioso, mas sim uma proteína chamada tau, que se acumula sob a forma de filamentos entrelaçados e destrói progressivamente os neurônios do córtex entorhinal até o hipocampo e depois ao neocórtex. A proteína tau se move de um neurônio a outro através das sinapses, ligações entre as células cerebrais para a comunicação. A doença se caracteriza também pelo acúmulo de placas beta-amiloide, proteína entre as células nervosas que bloqueiam a transmissão dos sinais de uma célula para outra nas sinapses. Olha, a gente já discutiu aqui no Câmera 13, em outros programas, a parte da fisioterapia no tratamento do Alzheimer, não é? Que é importante também. A gente acabou de ouvir, a pessoa acaba desaprendendo a se alimentar.
a fazer as necessidades do dia a dia, ela desaprende tudo. A fisioterapia tem um papel importante, porque reabilita a pessoa idosa a continuar tendo uma vida normal. Já falamos aqui no aspecto clínico, neurológico, do que acontece com as suas células nervosas quando essa doença começa a ser no seu dia a dia algo tão presente. E hoje nós estamos trazendo a psicologia para tratar da família. Como que a psicologia acompanha esses casos, mas cuidando também de um outro lado, de um outro polo, que é a família nesse dia a dia. Isso não é muito fácil não é, doutor Alfredo? Porque a gente sabe que muitas famílias acabam que adoecem junto e precisa desse acompanhamento psicológico. É verdade. Eu costumo dizer que de todas as doenças, o Alzheimer é uma das doenças mais ingratas. Por quê? Porque é uma doença que muitas vezes leva a pessoa a esquecer seu próprio nome, o nome dos seus filhos, esquecer que teve filhos, esquecer que teve marido. Então, é uma doença que faz com que a pessoa esqueça daquilo de mais precioso que ela tem, né? Então, a família, nessa questão do acompanhamento, de tratar, em primeiro lugar, a família precisa entender uma coisa, deputada, que aquele comportamento é involuntário, que não é um comportamento que a pessoa quer manifestar, é um comportamento que foge ao controle dela. Porque, como nós acabamos de ver no vídeo, é uma doença cerebral degenerativa que vai acontecendo, alguns neurônios da pessoa vai morrendo, e esses neurônios são responsáveis pela comunicação do organismo. Então, quando esses neurônios começam a morrer, vamos supor que é responsável pela comunicação da memória, essa pessoa vai começar a ter problemas na memória. Então, isso vai acontecendo não porque a pessoa quer. Então, a família precisa compreender isso, que não é porque a pessoa quer, mas é algo involuntário à pessoa. Também, deputada, é importante a família entender que, para que ela saiba tratar o seu ente querido, como ela está iniciando numa vida nesse quadro de Alzheimer, eu indico que as pessoas que estão iniciando procurem pessoas que já trataram ou que vêm tratando há mais tempo, para ter uma orientação, para uma informação. Isso é fundamental, essa orientação e essa aproximação de outras pessoas que já cuidaram de pessoas com Alzheimer. Com certeza vai ter muito a contribuir. A gente vai acompanhar um depoimento de uma pessoa com Alzheimer, mas antes é importante lembrar as doenças degenerativas que acabam sendo muito mais comuns do que se imagina, né, na chegada da terceira idade. E a gente já aqui tratou sobre o mal de Parkinson, já falamos muito a respeito dessa doença aqui também no nosso programa, doutor Alfredo. A esclerose múltipla, aí tem a questão também, ninguém pode deixar de falar do diabetes. Quantas pessoas chegam à terceira idade com o diabetes, o glaucoma, enfim, são tantos problemas que nós precisamos tratá-los, mas acima de tudo buscar a prevenção. E muitas pessoas imaginam, mas em uma vida sedentária, isso contribui também para uma chegada de uma doença dessa degenerativa? Então a gente vai ouvir agora aqui na tela da Band um depoimento de uma pessoa que tem o Alzheimer, está fazendo o tratamento dessa doença. Então vamos ouvir. Meu nome é Sidney Silva Teio, sou portador do Alzheimer. No entanto, me sinto muito encorajado com os últimos resultados que eu estou sentindo. Primeiro, quero agradecer muito a minha esposa, que está do meu lado 24 horas, me colocando sempre os meus remédios e procurando sempre coisas para poder melhorar o meu aspecto. E o médico hoje, em visita com ele, disse que eu estou muito melhor. Não pensei que isso acontecesse. Pois meu Alzheimer não foi para diante, parou. Acredito que tenha o médico disse que não aumentou, então ele estabilizou, parou. Isso para mim é um milagre. Deus, Nossa Senhora, tem uma visão, um sonho, uma visão. Ela esteve perto de mim, botou a mão na minha cabeça. Isso me emocionou muito. Sou católico.
Acredito, antes de tudo, em Deus. E é por Ele que eu estou agora falando, porque Ele é o grande responsável da minha cura. Os médicos foram apenas a parte que Ele deu da terra para poder me elevar, me mostrar que eu estou curado. Eu estou vivo, satisfeito, sensacionalmente sem dores. Problemas para mim na minha cabeça não tem mais. E o mal de Alzheimer não me faz, não está me fazendo mal. Eu estou fazendo mal a ele. Estou acabando com ele. E vou acabar. Se bem que ele é incurável, mas para Deus nada é impossível. Muito bem, merece aplausos esse depoimento aqui no nosso programa. Como que a fé é capaz de transformar, não é? E a gente ouve aí nesse depoimento de uma pessoa que trata o Alzheimer, o mal de Alzheimer, mas que coloca como ingrediente principal desta caminhada a fé, doutor Alfredo. A fé, ela é capaz realmente de remover montanha, Alzheimer, tudo. Com certeza. A semana passada nós falávamos sobre o tema violência contra a mulher e a pessoa que estava dando depoimento, ela falou que ela conseguiu superar toda essa dor do espancamento, da violência através da fé. E você me perguntou sobre a importância da fé. A fé da pessoa no seu quadro é muito importante, porque a fé, deputado, ela funciona para a pessoa como uma alavanca. A alavanca é aquele instrumento que a pessoa tem para mover algo, né? Então a fé ela é super importante, porque ela vai funcionar como uma alavanca na vida daquela pessoa para impulsioná-la um pouco mais à frente. É justamente o que esse senhor acabou de relatar, né, que ele está usando a fé dele para isso, para superar o Alzheimer. Ok, a gente faz o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta conversando nesse início de semana sobre o Alzheimer, sobre as doenças degenerativas, mas principalmente como tratar de uma pessoa dentro de casa que já passa por esse problema de dificuldades, de se perceber no mundo, né? O Alzheimer faz isso, né? Acaba tirando a pessoa do mundo que ela está vivendo e ela passa a viver num mundo que muitas vezes a gente não consegue entender. Então, como tratar das famílias, como é que a psicologia ela entende esse momento, como que ela cuida e ajuda também a cuidar das nossas famílias, sem nunca se afastar da fé, como colocou agora esse senhor com essa doença que está vencendo o Alzheimer, está dando um grito de libertação, inclusive por um problema que certamente não tem sido fácil tratar, nem ele que é o paciente, nem a família dele que o acompanha todo dia. A gente faz o intervalo e volta já já com você. Senhor, eu sei que tu me sondas. Já estamos de volta e a gente está falando hoje aqui no nosso Câmera 13, iniciando a semana, conversando sobre o envelhecimento. O nosso Brasil está envelhecendo e muitos desses processos de envelhecimento passa também por aquilo que nós fizemos na nossa juventude, né? Essa caminhada. Por isso que aqui no programa a gente fala tanto a respeito da terceira idade, mas dos grupos da terceira idade. Os grupos que acabam resgatando tantos idosos que poderiam estar prostrados numa cama, mas estão em atividades. Eu, recentemente, doutor Alfredo, levei daqui do Amazonas um grupo de coordenadores da terceira idade para Brasília, para mostrar para o Brasil o que nós do Amazonas estamos fazendo para os nossos idosos. Esses grupos que nós trazemos aqui, essas atividades que nós mostramos aqui através da Band e através do Câmera 13, agora mostramos para o Brasil o que nós estamos fazendo, o que os coordenadores da terceira idade estão fazendo para a qualidade de vida dos nossos idosos. E nós aqui temos a satisfação de mostrar imagens que mostram vida, alegria, os nossos idosos aproveitando a vida. E esse aproveitar a vida faz a diferença. Imagens como essas, não é? Onde a gente vê as pessoas felizes, as pessoas alegres, viver
é também sorrir. A gente vive num mundo onde as pessoas se acostumaram a dizer eu odeio, eu tenho raiva, não é? Tentar se vingar, tentar construir aquilo que não deve ser construído. E nós precisamos mudar, inclusive a nossa realidade. Sorrir, tomar bênção, agradecer a Deus, viver em família. São práticas da cultura de paz que nós precisamos ter. Então, nós estamos falando dos problemas da terceira idade, mas também das soluções da nossa própria vida. E o envelhecimento, certamente, é a certeza que Deus nos oportuniza viver mais. Agora precisamos viver com qualidade de vida. Olha, gente, aqui no Amazonas, os nossos pesquisadores, por isso é tão importante incentivar a pesquisa, investir na pesquisa, na tecnologia. A ciência, ela evolui. E essa evolução garante também tratamentos de novos remédios para doenças como câncer, como Alzheimer, como mal de Parkinson. E aqui no Amazonas, um grupo de pesquisadores analisa e estuda o cauxi como algo que pode ajudar lá na frente, não é? Combater o mal de Alzheimer. Olha que coisa boa! Parabéns aos nossos pesquisadores e vamos acompanhar aqui na tela da Band. A esponja de água doce é um animal muito comum na região amazônica. Vive em árvores que passaram algum tempo submersas, em pedras ou em qualquer superfície que elas possam se alojar próximo à água. Aqui na região amazônica ela é chamada de cauixi. E apesar da coceira causada na pele em época de vazante, esta pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas explica que o cauixi pode se tornar um grande aliado à saúde. Quando está na água, o cauixi tem o poder de concentrar outros tipos de substância. As esponjas, elas são, vamos dizer, bioindicadoras, né, de qualidade de água. E nela, elas por filtrarem a água, elas acabam adquirindo outros organismos, né, através dela, o que pode ajudar também, essa simbiose pode ajudar também na produção dessas substâncias ativas que procuramos. A pesquisadora ainda explica que as esponjas marinhas, por exemplo, já deram grande contribuição no desenvolvimento de fármacos. Nesses animais já foram descobertos compostos que apresentam atividade antiviral, antitumoral, antibiótica, anti-inflamatória e analgésica. O medicamento mais famoso deles é o AZT, usado no tratamento contra a AIDS. No caso do cauixi, o que a pesquisadora procura é uma substância que possa auxiliar no tratamento do mal de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que afeta a memória dos idosos. Os estudos estão sendo realizados no Laboratório de Química da Universidade Federal do Amazonas. Basicamente, a gente procura substâncias ativas, né, para ajudar na doença de Alzheimer, né? Principalmente substâncias alcaloídicas. Na literatura consta que os alcaloides são mais utilizados para o tratamento de Alzheimer. A pesquisadora ainda precisa de 3 anos de estudos em laboratório até chegar à substância que pode ajudar pacientes em tratamento contra o Alzheimer. Um tempo relativamente pequeno, frente ao tamanho do avanço científico. E Gláucia tem motivos que vão além da ciência para buscar ajuda aos pacientes de Alzheimer. Uma pessoa na família, então, que sofre de Alzheimer? Sim, eu tenho. Esse é um dos motivos que me fez, né, a seguir essa linha de estudo. Muito obrigada, nosso querido Neto Cavalcante, nosso repórter do Band Cidade. Olha, quero só dar dados aqui para você, que até 2050 nós passaremos de 6 bilhões de população idosa no mundo para 9 bilhões. E agora, já em 2018, nós já teremos aqui no nosso Brasil, a proporção será de 14%. Hoje chega a 9% da população e passaremos daqui um pouquinho, né? 2016, 2018, gente, 2 anos, para uma população de 14%, na verdade, de idosos dentro da nossa população. Doutor Alfredo, o senhor me falava há pouco a respeito de que, a partir de 40 anos, algumas pessoas já estão desenvolvendo o Alzheimer, mas só lá na frente a doença realmente tem uma demonstração maior na vida daquela pessoa. É verdade. As doenças, elas nunca aparecem no momento do diagnóstico, elas já estão presentes antes. Algum tempo. Algum tempo. O Alzheimer,
ele pode estar presente na vida de uma pessoa 10 anos antes de se manifestar, 20 anos antes da sua manifestação. Agora, como identificar esses sinais que a pessoa vai dando de que lá na frente ela vai desenvolver o Alzheimer? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Eu espero que as pessoas não se preocupem muito, tá? Vou tentar explicar, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm problema de esquecimento, esquecem as coisas, tá? É o esquecimento que a pessoa marcou algo, uma reunião, por exemplo, e esqueceu. Mas vem uma outra pessoa e lembra, e ela continua esquecida. Isso pode ser um sinal de um Alzheimer lá na frente. Não é aquele esquecimento que a pessoa esqueceu, alguém se lembrou e disse, é verdade, lembrou, né? Não é esse. É aquele que a pessoa não consegue lembrar. Esse pode ser um sinal de um Alzheimer um pouco mais à frente. E a gente já vai encerrar o programa. Que pena, não é? Um assunto que eu gostaria muito que a gente pudesse ter a continuidade, porque eu tenho certeza, né, gente? É um assunto que muito nos interessa, porque a gente está falando de algo da nossa vida, da vida de alguém que a gente ama muito. Então, meu querido parceiro, muito obrigada. E na próxima segunda a gente tem aqui mais um bate-papo com o senhor e com os nossos amigos de casa. Obrigado. Eu, deputada, eu sou psicólogo, mas para ser psicólogo eu precisei de muitos professores na minha vida. Passaram muitos professores na minha vida que me ajudaram na minha formação. Então eu queria mandar um abração para todos os professores que um dia me tiveram na sala de aula para me formar. E aqueles que nunca me tiveram, mas eu mando um abração para eles porque eles merecem, né? O dia deles. E dia 15, foi no sábado, foi dia 15, né? Parabéns aos nossos professores mais uma vez, né? Parabéns. Olha, gente, muito obrigada. A gente está aqui na tela da Band com a imagem, inclusive, dos nossos coordenadores lá em Brasília, falando do Amazonas, falando do trabalho que é realizado pelos nossos coordenadores. Foi um orgulho e, para mim, é um motivo de agradecimento a Deus pela oportunidade que tive de poder proporcionar para os nossos coordenadores, mas acima de tudo, para o Brasil, aquilo que os nossos coordenadores estão fazendo aqui pelos nossos idosos. A gente vai embora, mas amanhã, terça-feira, tem Alô Doutor. Vamos falar sobre a vacina contra o HPV para os meninos. Fique ligado. Um beijo, fica com Deus e até lá.